Você sacrifica família, saúde e a vida hoje, prometendo que depois eu aproveito, mas o depois nunca chega? Existe uma armadilha temporal que consome os melhores anos e deixa só arrependimento para trás. Hoje eu vou te mostrar como domesticar o trabalho para construir abundância em todas as áreas agora. Se equilíbrio parece impossível no seu dia a dia, esse vídeo é obrigatório para você. Há mais de 15 anos, quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, no fim da apostila tinha uma lista com mais de 30 livros referenciados durante o curso. Eu era sedento por conhecimento, consciente da minha falta de repertório e fui atrás de cada um deles. Um desses livros era do Daniel Goleman, o cara que passou 40 anos estudando inteligência emocional, PhD em Harvard, reconhecido mundialmente. E num desses livros ele relata algo que ficou gravado no fundo do meu coração. Eu vou te contar do jeito que eu lembro. Ele organizava sua agenda de viagens e palestras com um ano de antecedência. Dos 365 dias do ano, ele ficava ocupado 200, quase 75% do ano, fora de casa. E quando ele chegava em casa, estava cansado, ia descansar para depois participar ativamente da rotina da casa. E a intenção dele é que quando os filhos fossem maiores, eles teriam mais dias livres para estar com ele. Ele estava sacrificando a primeira infância para lá na frente ter tempo de qualidade. Um dia, ele almoçou com os filhos e disse: "Eu tenho uma ótima notícia. Ano que vem eu vou trabalhar só 100 e poucos dias." E os filhos responderam que não queria. Não queria mais tempo, não precisava. Perguntaram: "Para quê?" O cara que estudou inteligência emocional por 40 anos estava sofrendo um estudo com os próprios filhos. E talvez você esteja fazendo a mesma conta errada agora, adiando o presente para um futuro que nunca chega. Dizendo para si mesmo: "Calma, logo eu vou ter tempo, tempo para a família, tempo para a saúde, tempo para aproveitar a vida." Porque eu fiz exatamente isso. Teve uma época na minha vida que eu queria muito prosperar. Na verdade, eu ainda quero. Eu queria enriquecer, eu queria me tornar uma referência no que eu faço. E eu fazia isso de uma forma extremamente obstinada. Eu era obcecado por isso. E o que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar cada vez mais. Primeiro 10 horas por dia, depois 12, depois 15. Teve épocas em que eu trabalhava muito mais que isso por dia. Terminava o almoço em 15 minutos e já voltava a trabalhar. Trabalhava até 1, 2 da manhã, mas eu estava deixando outras áreas da vida completamente de lado. E contava uma história para mim mesmo. Calma, logo logo você vai ter tempo. Tempo para cuidar da família, tempo para cuidar da saúde, tempo para aproveitar a vida. E sabe o que eu descobri? Com o tempo, uma coisa muito dura. Você nunca vai vencer o trabalho. Eu vou repetir. Você nunca vai vencer o trabalho. Eu não sei se você já jogou videogame na sua vida. Computador, PlayStation, qualquer jogo. Mas às vezes a sensação que a gente tem é que a vida funciona como um jogo. A gente pensa que se eu trabalhar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, eu vou vencer o último chefão e finalmente tudo vai acabar, como se fosse possível zerar o jogo da vida. Mas não existe chefão final. O trabalho é um jogo infinito. Quem tenta vencê-lo perde a própria vida. Pensa comigo. Talvez você já tenha pensado assim: como eu queria ter uma semana sem interrupções, sem família, sem celular, sem ninguém me chamando, só eu e o meu projeto. Imagina que Deus te desse essa semana. Uma semana inteira, 24 horas por dia, só você e seu projeto. O que ia acontecer? Você ia terminar aquele projeto, mas depois surgiria outro. Depois você ia querer fazer esse projeto crescer, depois duplicar, depois expandir, depois melhorar, depois um novo projeto, percebe? O trabalho nunca acaba. Eu descobri isso da forma mais dura possível. Eu descobri ficando doente, engordando com cortisol nas alturas, descobri me distanciando da minha esposa, eu era visita na minha própria casa, eu descobri me distanciando das crianças na primeira infância, sentindo que eu não estava acompanhando o desenvolvimento deles numa fase tão essencial na formação do ser humano. E o Goleman me mostrou algo que mudou a minha forma de pensar para sempre. O gráfico certo da atenção com os filhos não é crescente, é decrescente. Você precisa dar muita atenção no começo e ir diminuindo ao longo do tempo. Porque quando bem investido no início, eles vão crescendo, assumindo o próprio governo. E a intenção é que
aos 15 anos, esse cruzamento aconteça. Eles precisando cada vez menos de você e você podendo soltar com confiança. Não tem nenhum senso de prosperidade que ganha de ver o seu filho tomando boas decisões. Não tem riqueza que se compara a você olhar para ele e dizer: olha o que eu treinei, olha que obra de arte. Às vezes, eu olho para um colaborador e eu nem preciso perguntar. Eu já sei que o pai dele não ajudou no treinamento. Quando eu sinto essa frequência da pessoa, eu chego e falo: eu vou te ensinar como um pai ensina o filho, porque eu sei que você não aprendeu com seu pai. Filho é igual investimento. O melhor investimento não é a melhor escola, é o melhor treino. E cada filho tem um treino diferente. Então, entenda uma coisa importante: você precisa criar limites, decidir até que horas você trabalha, porque senão, se você não colocar um limite, o trabalho vai ocupar todo o espaço da sua vida. Se o dia tivesse 50 horas, você trabalharia 50 horas, e mesmo assim o trabalho não acabaria. Produtividade sem limites vira autodestruição disfarçada de ambição. Agora, isso não significa que você não deve trabalhar duro. Significa que você precisa trabalhar de forma inteligente. Imagina dois modelos. Modelo 1, mais horas igual a mais resultado. Modelo 2, mais foco, mais sistema, que é igual a mais resultado. O segundo modelo sempre vence, porque ele multiplica. Imagina duas pessoas. Uma trabalha 10 horas por dia sozinha. A outra também trabalha 10 horas, mas tem uma equipe trabalhando com ela. Não são mais 10 horas. São 10 horas multiplicado por várias pessoas, ou vários sistemas, várias automações. Essa é a lógica da delegação. Você não ganha escala aumentando o volume de esforço individual. Você ganha escala aumentando o sistema. E tem outra coisa que eu aprendi. Eu acreditava que se eu reduzisse as horas de trabalho, os meus negócios iam desmoronar, ia faturar menos, iam perder desempenho. Sabe o que acontece quando você começa a trabalhar menos? Acontece exatamente o oposto. Você começa a cuidar mais da sua saúde, seus níveis de testosterona aumentam, seus níveis de cortisol diminuem, você fica mais concentrado, mais presente, mais feliz, porque você tem tempo para fazer coisas que te colocam no estado de flow. Antes, trabalhava 18 horas, depois eu passei a trabalhar 7, 8, 9 horas, mas essas horas tinham muito mais qualidade, muito mais potência. Agora existe uma diferença importante que você precisa entender. Existe uma coisa chamada hiperfoco. E hiperfoco não é o problema. O problema é confundir hiperfoco com estilo de vida. Hiperfoco significa concentrar massivamente a sua energia em algo por um período específico. Você coloca toda a sua atenção naquele projeto. Deixa outras coisas de lado temporariamente para dar um salto. Isso pode acontecer quando você vai abrir um negócio, lançar um produto, estruturar alguma coisa, organizar suas finanças, transformar a sua saúde. A sequência saudável é essa. Hiperfoco, de 2 a 3 meses, você vai ter um salto de resultado. Depois você volta para o equilíbrio. Mas tem uma regra. O hiperfoco ele precisa ter data para terminar. Hiperfoco não é eterno. Eu já encontrei pessoas dizendo: eu estou em hiperfoco no meu trabalho. E quando eu pergunto há quanto tempo, a resposta é 7 anos. Isso não é hiperfoco. Isso é desequilíbrio. Em 7 anos a saúde já foi embora. Os relacionamentos já foram destruídos. Os filhos já cresceram sem você. A vida já perdeu o equilíbrio. Você não vence o trabalho, você aprende a domesticar o trabalho. O objetivo não é ser extraordinário em uma área da vida. Isso é relativamente fácil. Ganhar dinheiro é possível, ter um corpo definido é possível, ter um bom relacionamento é possível, mas isso, isolado, é para amador. O verdadeiro desafio é outro. É como ter abundância em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Dinheiro, saúde, relacionamentos, propósito, espiritualidade. E você não está aqui para brincar. Você está aqui para construir uma vida completa. Então agora, eu quero propor um exercício. Tome uma decisão sobre o seu trabalho. Quais são os limites que você vai estabelecer? Sem limites, você nunca sabe se está avançando ou se está destruindo outras áreas da vida. Pega um papel e escreve. Você está numa janela de hiperfoco? Se você estiver, define a data de término. 2 meses, 3 meses, 7 dias, 2 semanas, mas precisa ter fim.
Se você está em hiperfoco, defina limites claros. Até que horas você trabalha? Você trabalha aos domingos? Quais são as suas regras? Defina agora, escreve no papel, porque uma vida equilibrada não acontece por acaso. Ela acontece por uma decisão consciente. Então você descobriu que o trabalho infinito nunca se vence. Os desejos e o trabalho nunca acabam. O hiperfoco tem que ter data para acabar. Os limites protegem sua saúde, seus relacionamentos e equilibra áreas como dinheiro, corpo, família, propósito e exige uma decisão consciente. Não é trabalhar menos, é domesticar as urgências com regras claras. 7, 9 horas focadas valem mais que 18 horas destrutivas. O amador brilha em uma área. Um mestre constrói uma vida completa. Escreva seus limites hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.